Então, vamos respirando bem fundo e sentindo aqui e agora e pedindo ao Criador luz para esse momento, pedindo apoio da egrégora da Casa Lucas, a equipe dos estudos do Hospital Amor e Caridade, que possam nos trazer intuições, concentração e muita vontade de aprender. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Tá bem, então, pessoal. Então, para dar... Não sei se está aberto, meu? Tá. Para dar início, então, a esse nosso encontro de hoje, que a gente vai dar desenvolvimento ao mesmo capítulo dos encontros anteriores, que ele é bem mais elástico, né? Houve, então, aquele encontro, quer dizer, a transformação do Saulo, que ele teve o encontro dele retomando com Gamaliel e depois o próprio Ananias, e foi seguindo a peregrinação dele pelo deserto, onde ele meditou muito, estudou muito, teve reflexões e intuições, fundamentalmente isso, as intuições, que foi designado que o próprio Estevão fosse o mentor espiritual dele, que vai ficar com ele até os últimos dias, né? Até o epílogo dessa encarnação dele. E ele, então, ele vai fazer, a partir da saída dele do deserto, do reencontro com Ananias, né, com Gamaliel, com os familiares Gamaliel e muitos outros, né, seguidores, bem lá naquele início dele de transformação, ele tenta, então, retornar, antes de retornar para Jerusalém, em Jope, ali, que ele vai ter aquele encontro com mais um amigo dele, de longa data, e que ele é o Alexandre. Ele procura o Alexandre, e aí, na casa do Alexandre, ele é quase que irreconhecido, porque ele estava assim, muito desgastado, magro, doente, febril, muito mal, né? Assim, fisicamente, sob o ponto de vista do desgaste de toda aquela longa peregrinação. Quando a gente fala assim, parece assim alguns dias, algumas semanas, não. Ele está falando assim, mais 2 anos, menos 2 anos. Vai ver o que é isso no deserto, mal alimentado. Então, esse era o Saulo, já em processo de transformação. E ele foi muito mal recebido por esse Alexandre, com muito desprezo. Inclusive, foi dito para ele aquela questão que ele já estava até condenado pelo Sinédrio, que ele tinha ordem de prisão para ele, e assim por diante. E ele se decepciona e decide retornar para Jerusalém. Aí é que é essa já a passagem que a gente retorna para Jerusalém e vai ter e visita a casa dos seguidores do caminho, que é lá onde ele começou a grande perseguição dele ao Estevão, e lá que ele recebeu, quer dizer, que teve um encontro com Pedro e assim por diante, o Gamaliel, que foi muito importante naquela para ter evitado uma catástrofe, uma tragédia maior, que teria sido até decapitado o próprio Pedro e os outros apóstolos, que só a gente tem que se relembrar que o próprio Tiago foi o único que falou com ele aquela linguagem mais do judaísmo, né? do próprio Sinédrio, né? Dando as leis de Moisés para ele, com exemplificação, porque o Tiago era o mais judeu dos discípulos, judeu ortodoxo, né? E depois o Filipe, né? Que era muito assim próximo ao próprio Tiago. E aí surge nesta visita dele aos seguidores do caminho, que é a Igreja do Caminho, que deu a origem ao cristianismo, que é a grande igreja mesmo de seguidores do caminho, que era uma casa de acolhimento daqueles desvalidos, daqueles que passavam fome, os adoentados, os excluídos. Esse é o verdadeiro cristianismo, aquela coisa quando se fala em caridade, assistência, assim, a caridade na acepção da ajuda social, é essa a igreja de Jesus. Claro que isso foi naquela época, mas os princípios eram aqueles, né? Atender de uma forma assim abrangente, com muito amor, com desprendimento, com perdão no coração, fundamentalmente, que a gente pode também depois comentar, que eu acho que essa é grande, eu acho que
uma das principais referências dessa obra é o exercício do perdão e conseguir se distanciar do orgulho, né, do egoísmo, que são as duas chagas da nossa existência. Surge aí, então, o Barnabé, que ele vai lá, se encontra, ele é renegado no primeiro momento, e aí o Barnabé, que é José Barnabé, que é essa figura que eu disse a semana passada, né, que é um que até passa mensagem espiritual e obras excelentes para o Bacelli, está até sendo lançado agora uma sobre Nicodemos, né, pretendo até ler, mas adiante a biografia do próprio Nicodemos, passando por espírito do irmão José Barnabé. E esse Barnabé foi uma figura fundamental, que ele vai ter esse encontro, então, que agora vai ser agora secado para a leitura da Flávia, e que aí nós vamos nos encontrar com todas as vicissitudes do cristianismo primitivo, né, com os equívocos humanos, com as contrariedades, com situações que nem a própria obra, essa obra, coloca, mas ocorreram fatos humanos que não foram fáceis. Tá? A gente vai ver, assim, procurar se atentar agora nessa parte do capítulo, que vai falar dessa figura do Tiago. A gente pode ficar assim com uma determinada até repulsa, mas o Tiago isso, mas também o Tiago foi fundamental para manter o alicerce do cristianismo naquela fase, naquela localidade de Jerusalém, para que ele pudesse prosperar. E a sabedoria do Paulo, claro que intuitivamente, pelo plano espiritual, Jesus, Estevão, fazem com que ele mais adiante vai sair de Jerusalém e levar a proposta os escritos, os pergaminhos do Evangelho de Mateus, que são e toda aquela experiência que ele vai ter no contato com o Pedro, com os apóstolos, com os detalhes, a riqueza de detalhes da vida de Jesus. E aí que ele passa a peregrinar pelo mundo todo, graças, eu acho, e aí até os estudiosos do cristianismo acham, graças a esse gesto do Paulo, é que nós temos hoje o cristianismo pelo mundo todo, aí com o alicerce da vida humana, da civilização humana. Acho que é isso, então, Flávia. Podemos seguir a nossa leitura. Então tá, vamos lá, pessoal. Então, seguimos no capítulo 3, Lutas e Humilhações, da segunda parte do livro Paulo Estevão, finalzinho da página 176 para 177. Em poucas horas, sentia-se tão identificado com um novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à Igreja do Caminho. Saulo não deixou de visitar, enquanto o outro insistia. Receio, disse o moço tarcense, um tanto indeciso, pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo, consegui uma réstia de luz para não perder totalmente os meus dias. Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia. Quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Em poucos minutos, encontravam-se a caminho, notando o emissário de Pedro, o penoso estado de saúde do antigo rabino. Muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço. Tremiam-lhe as mãos, sentia-se febril. Deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade comovia o outro, que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas. Chegados à casa, Prócoro lhes abriu a porta, mas desta vez Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Timon os esperavam. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados,
a extrema fraqueza orgânica falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Timon abraçou-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes ao pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Sensibilizara-se sobremaneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Timon já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim, com olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido, instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém, confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho, com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à Igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Sim, replicou Simão ponderadamente. Certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes, arrancou das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminhos e, apresentando-o ao ex-pescador de Cafarnaum, disse sensibilizado: aqui está, uma relíquia da amizade de Gamaliel que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele deu-me a cópia das anotações de Levi concernentes à vida e aos feitos do Salvador. Tinha em grande conta estas notas, porque as recebeu desta casa, na primeira visita que lhe fez. Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do antigo pescador fixaram-se nele com mais confiança. Pedro falou da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmira, dos seus últimos dias, do seu traspasse. O discípulo atendia satisfeito. Voltando ao assunto das suas novas perspectivas, explicou-se mais amplamente, sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou minha saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de dinheiro? Interrogou Simão bondosamente. Sim, respondeu hesitante. Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia.
Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria. E quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Esta casa é também tua. Usa de nossas possibilidades como te aprouver. O hóspede sensibilizou-se. Recordando o passado, sentia-se ferido no seu amor próprio, mas, ao mesmo tempo, rogava a Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Aceito, respondeu em voz reticenciosa, revelando acanhamento. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. E como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sob apupos e pedradas. Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Ouvindo-o, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido, e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e na meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção, nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham ao falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. Falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Arvorado e rígido cumpridor da lei de Moisés, dentro da Igreja do Caminho, era percebido de vez em quando pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio, sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera, ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. Logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza, para que pudesse enfrentar a situação, por mais duras que lhe fossem as circunstâncias.
De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permanecer em Jerusalém por enquanto, neste período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado da alma como a planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre nesse sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro, aqui chegam pessoas mutiladas, que amaldiçoam o movimento. E isso, para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém, estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis, e talvez ficasses à mercê da exasperação. O rapaz ouviu as advertências, ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatavam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho quando no cativeiro, da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho como indigente, das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se, ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao Marte, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo repeso. Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto, onde escutara o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. A Assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Curiosíssimo,
notou que Simão Pedro atendia-os numa sala contígua, com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguira-se o esforço do evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Quis pedir a palavra, falar como em Damasco, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo. Mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Se tentasse falar, podia ouvir talvez reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de tecer armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Após a primeira reunião, procurou a oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, a fim de se inteirar das inovações observadas. A tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal. Calei-me, para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do Evangelho, teve o seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente, rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos, assim, que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra, para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais,
Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Enquanto Saulo contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava: isso passa, a obra do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu foro íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe ideia da sua profunda iluminação espiritual. De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém num impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas. Visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se animou a penetrar no sinédrio, mas procurou, ansioso, a sinagoga dos Cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos da sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco era glosada com ditérios acerados e deprimentes. Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Diziam uns. Não seria Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos, doentes e fadigados? Interrogavam outros. Percebeu as ironias de que estava sendo objeto. Tratavam-no como demente. Foi aí que, sem sopitar a impulsividade do coração honesto, subiu ousadamente num estrado e falou com orgulho. Irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco. Não buscais arguir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Os mais ponderados cercaram-no como se o fizessem a um doente e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto, a favor do Nazareno. Não tivera coragem de perseguir os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude de reparação, encabeçando o movimento em contrário? Havia de encontrar alguns amigos que se lhe associassem ao esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão nessa tarefa dignificante em prol dos necessitados. Fascinado com tais perspectivas, penetrou no templo famoso. Recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente,
aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe. Penosa angústia assomava-lhe ao coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala, onde estivera a sós com Abigail, ao ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara em extremes. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora estranhamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia simulado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos para que a lição do Mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para os seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente ao seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Retira-te, Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. Sob o palio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Saulo, naturalmente, cuidou que era o próprio Cristo o autor da carinhosa advertência, e, fundamente impressionado, demandou à igreja do caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que ouvia admirado. Não devo ocultar que tensionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio, como a reforçar a resposta, um novo discípulo continuava. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbido às pedradas da minha ignorância. Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior do que o mestre. Aqui mesmo, em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes, vimo-lo altercar, impaciente, pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo, a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz. Tá bom, Flávia, pode ficar aí. Tá bom. Só um pouquinho, Francisco. Desculpa, eu me perdi, o computador pulou aqui a página. Qual é a página que tu tá, Flávia?
183, Saulo finalzinho. ouvia, a gente vai deixar para a semana que vem, o Saulo ouvia assombrado ali embaixo. Aham. Bom, é fundamental ver esse gancho, assim, antes de a gente avançar em outra interpretação, assim, outra avaliação. O Judas, vejam lá na pregação de Jesus, o Judas, vê o paralelo que o mundo espiritual faz, o erro que cometeu Judas em ter... que as pessoas têm assim a visão do Judas como sendo o traidor. A gente já viu diversas vezes que, na realidade, ele era um ativista político e queria se utilizar toda a admiração que ele tinha por Jesus, ele queria se utilizar do poder de persuasão de Jesus perante as massas para se afrontar o Império Romano. Ele queria libertar o povo judeu, Jerusalém, toda aquela região onde ele fez a pregação dele, ele queria libertar o povo judeu das amarras do Império Romano e se utilizar naquela época da Páscoa. Então, o que ele fez? Né? Que teria feito aquela coisa, provocado Jesus, achando que ia ter uma reação popular e que ele, com o poder dele, ia conseguir o intento de através de toda aquela pregação, conseguir sublevar o povo a favor da sua pregação, né, política, com um intuito político. Agora, a gente vê assim, esse paralelo. Olha o Paulo, quando ele vê assim, o sacrifício que teve o Estevão, ele chegou a mensurar o seguinte, com todos os ensinamentos que ele teve, sabendo até da pregação de Jesus, e viu o sacrifício de Estevão, e disse assim, será que não é mais justo eu me sublevar a esse povo aqui, a esses judeus, ao Sinédrio, né, e combater essa gente aqui na terra onde Jesus foi sacrificado? Mas aí, vejam só, que intuitivamente está ali, está lá. Antes, o próprio Pedro dá para ele o conselho, não, acho que segue a tua vontade, o seu livre-arbítrio, mas acho que tu deves sair de Jerusalém. Não era o Pedro, era a intuição de Estevão, Jesus e os seus mensageiros, fazendo com que Pedro fosse o instrumento para dar uma provocada no livre-arbítrio. Veja só, nós constantemente na nossa vida, a gente é provocado e nós decidimos. A gente é provocado intuitivamente, sem perceber coisas, às vezes até sob o ponto de vista banal do dia a dia, mas são coisas que, às vezes, vão alterar o curso logo adiante da nossa trajetória. E a gente não dá essa bola quando não percebe que isso é uma voz, seria e é, né, na sua linguagem altruística, a voz de Deus. Né? O que é Deus? Essa energia, em nome que está presente em todos os lugares, perfeita, e com os seus instrumentos. Ou seja, nós temos o canal intuitivo que, quando age pelo bem, pela bondade, né, vem pelo perfeito através dos seus mensageiros. E é o que ocorreu com ele. E aí precisou ter o quê? Como ele estava assim, carregando aquela coisa da culpa com Estevão, de se sentir culpado de tudo que ocorreu com ele, aquele sacrifício, quanto mais ele pensava, vai lá, visita na sinagoga, naquela área paralela lá dentro da sinagoga, nos calabouços, dentro da sinagoga, veja que absurdo, onde ele foi lapidado publicamente e agonizava, e estava ali junto a Abigail, ele assistiu a cena, voltou ao local e se sentiu mais culpado aí. Aí acaba não tendo o canal intuitivo, e aí vem o próprio raio de luz, em nome de Jesus, ele próprio, o próprio Estevão, e fala praticamente quase que com o canal intuitivo por um processo mediúnico, né? Mediúnico, e ele consegue ouvir essa voz, a mesma voz que ele escutou às portas de Damasco, e disse, sai de Jerusalém. Ali foi o ponto fundamental para que a proposta de Jesus chegasse ao mundo todo. E aí o marco dessa obra está aí, porque antes, olha o que ele mesmo chega à conclusão, com a inteligência, a cultura que ele tinha, de que o Tiago forçava muito a barra para o lado do judaísmo, mas também foi fundamental para ter permanecido, porque só essa obra de caridade da Igreja dos Seguidores do Caminho, essa casa que abrigava a todos, ela só foi suportada pelo Sinédrio, né, pelos líderes das sinagogas, pelos rabinos, porque tinham lá as pregações que o próprio Tiago fazia, mantendo determinados ditames do judaísmo.
né? Com todas aquelas coisas, pregando que tem que ser isso, aquilo, a própria circuncisão, que a partir dali, então, ele passa a ser um próprio judeu, a criança, quando, tantos dias depois, é realizada a circuncisão, assim como também todas as pregações das leis de Moisés, todos aqueles rituais, né? Que ele permite, mesmo com a anuência, não concordando do próprio Pedro e do João, que eram mais assim, queriam voltar, mas aquela coisa, se a gente também perdeu o Tiago, de que será a nossa vida aqui? E eles tinham intuitivamente também, suporta, que isso é o de menor importância. Se a gente trouxer também essa pregação do Paulo para os nossos dias de hoje, quando a gente vê assim o cristianismo primitivo, o quanto que é correta a percepção do espiritismo de reviver o evangelho de Jesus sem essas amarras, sem essas coisas de ditames, que tem que ser assim, assado, tem que estar vestido disso, eu tenho que ter tal palavreado para isso, o ambiente tem que ser isso, aquilo. É essência ser bom, praticar o bem, pensar no bem. Agora, a gente não pensa todo dia no bem, não consegue pela nossa imperfeição. Mas aí, quando a gente não tem a percepção da nossa imperfeição, nossa fraqueza, faz como ele, que ele só orar, pedir, meditar. Em alguns momentos do dia, a gente pensar o quanto que eu tenho sido isso ou aquilo, que eu não consigo fazer isso ou aquilo, e ver o quanto que, mesmo na nossa pregação de querer ser uma pessoa melhor, o quanto que a gente não está apegado a determinadas ditames ou rituais ou situações assim, de tem que ser assim para ser aquilo, porque senão a gente entra também naquela questão da fé materialista, sob o ponto de vista, só vou atingir tal objetivo se eu fizer determinada coisa. Aí eu posso entrar também naquela dos próprios rituais que os próprios seguidores de doutrinas transcendentais que pregam, só vou alcançar determinado objetivo se eu fizer isso, fizer aquilo, e tudo é mental, tudo é vontade, tudo é essência de ser ou não ser bom, ou seja, lutar para estar em sintonia com o que é perfeito, que é o que vem do perfeito, que é universal, que é a energia divina, que é Deus. Aí vamos ver as nomenclaturas, esses intermediários que chegam até o mundo da luz, que eu vou colocar o nome disso, o nome daquilo, alguns vão chamar o anjo, outro é mentor, orientador, amigo espiritual, aí em outros rituais, então, na própria Umbanda, vão ter as linhas da Umbanda, e aí seus determinadas, as ramificações todas, aí no budismo posso ter isso, aquilo, e assim sucessivamente como no próprio judaísmo, né? Então, o quanto que aprisiona a mente humana, a nossa luz interior, de não parar para pensar assim, abrir o seguinte, sem preconceito, sem conceber nada que vai aprisionar. E o que prega o Paulo, ele disse assim, o que ele disse? Seguir os ensinamentos de Jesus com liberdade. Essa é a pregação dele, que ele entrou em oposição ao que o Tiago pregava. E ele percebeu depois, claro que estando com aquela visão impulsionada por aquele momento, eu consigo a liberdade da minha pregação saindo das fronteiras de Jerusalém. E foi o que ele fez. E aí é uma obra maravilhosa da pregação de Paulo, que eu acho assim, uma coisa assim, que serve para todos nós em vários aspectos. E outro que a gente pode pegar, toda essa convivência tanto dele, com os apóstolos, com todas as coisas que ocorreram ali nessa igreja, nesse local de acolhimento, o fator humano preponderou muito ali, tanto da diversidade das personalidades envolvidas, né? Como também essas, como eu falei bem no início, lá, a questão nossa das chagas, nossos defeitos principais, do nosso orgulho e o egoísmo, e a ramificação desses dois principais defeitos que nós temos uma vazão para todas as outras coisas, ciúmes, inveja, prepotência, soberba, arrogância, vaidade, tudo isso é uma ramificação dos nossos principais erros, o egoísmo e o orgulho. E isso estava presente na figura do Paulo, na sua convivência com os apóstolos, na luta travada
por todos eles, mesmo na convivência na época com Jesus. Que a gente fica assim, a história registra, claro, não teria como uma obra dessas, né, com 300, 400 páginas e tantos capítulos, de ter uma riqueza de detalhes, mas a convivência humana não foi fácil, que teve que superar uma série de coisas assim por toda a nossa vida, a nossa eternidade. A gente vai ver assim sobre o processo evolutivo humano é muito devagar, é lento e gradual e tem que ser persistente e passa pelas as nossas existências. E às vezes a gente não percebe o que é uma encarnação em relação ao todo, mas ao mesmo tempo parece ser um ponto muito pequeno e quase que imperceptível, mas fundamental, porque uma encarnação que ela possa se distanciar muito do nosso curso natural das coisas, ela pode gerar efeitos necessários de reparação. Aí há uma necessidade de retorno mais denso, ou seja, o que é o transgredir a lei evolutiva? É da causa-efeito, efeito que gera um ponto de reparação, é o karma. Os orientais vão chamar de karma, né? Então, esse somatório não pode ser maior que a nossa programação. E aí, muitas vezes, a gente não percebe o que é encarnação, se a gente vai ter tantos anos, isso, aquilo. Às vezes, a nossa encarnação ela pode ser até breve, mas ela é breve por necessidade. Não a necessidade, porque a missão dele terminou. Não, tem um curso natural a nossa evolução. Por exemplo, estamos aqui encarnados, falamos bem no início, lá antes de começar a aula, sobre o Eurípides Barçanufo, desencarnou com 38 anos. Mas olha a obra que deixou Eurípides Barçanufo, né? O que era a sua assim, o conjunto da sua espiritualidade dele, mas eu digo assim, a cultura, a inteligência, um professor que era professor de multi-assuntos e que fundou a primeira escola espírita de Allan Kardec em Sacramento, foi o homem que converteu, curou a Maria Modesto Cravo, aquela que tiver nas próprias obras aí do próprio Bacelli, né? E assim sucessivamente, mas com 38 anos, e veio a sucumbir na gripe espanhola, 1918. Uma encarnação jovem. Bom, tudo bem, é um espírito mais sublime, isso e aquilo, mas vamos colocar sob o ponto de vista do que teria que ocorrer aos 38 anos dele, passar por aquela fase ali, mas provavelmente tinha um programa espiritual em que ele está encadeado em outras tarefas. Então, o nosso espírito, se vai desencarnar com 10 anos, 15 anos, 20 anos, muitas vezes a gente está vindo por essa encarnação e está programado no nosso eixo evolutivo se reencontrar com outros espíritos que estão em processo também, já encarnados, já também programando outras encarnações, e que nós temos que nos associar a esse período para ter uma oportunidade evolutiva. O Chico Xavier mesmo, ele conta, ele diz assim, olha, quando eu encarnei, o projeto meu na minha encarnação, eu tive informação dos espíritos que não era necessariamente em Pedro Leopoldo, era no interior de São Paulo. Meu pai o pai dele era viajante, caixeiro viajante, vendia loterias e tal, e era meio que viajante, né? Então, estava meio que programada a concepção dele e a encarnação dele lá numa cidade de São João do Rio Preto, coisa assim, e que no interior de São Paulo. E que aí a espiritualidade assim, já estava programado depois o que seria, que estava previsto. Claro que ele ia ter que contribuir com o seu poder da vontade, né? Que Pedro Leopoldo seria muito mais... E aí o pai dele, efetivamente, a família, houve um processo de remoção, foram lá se situar em Pedro Leopoldo e ficou lá até a década de... Depois ele já, na década de 60, que vai para Uberaba. Mas ele disse assim, era para ser no interior de São Paulo. Mas a espiritualidade tomou por bem que seria mais cômodo que ficasse numa área de isolamento e Pedro Leopoldo seria muito mais profícua a região para o desenvolvimento mediúnico dele e a sua própria missão, que já não foi fácil, que teve uma série de provas no início, né? E assim por diante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou terminou o tempo? Ô, Francisco, só voltando ali para aquela parte do Paulo, da coisa dele ouvir aquela a intuição de Jesus, enfim, do Estevão, levando para o nosso dia a dia, como é difícil, né? A gente tem que estar bem equilibrado, né? Ou em processo, tentando meditar, orar para perceber isso. Porque numa situação normal, tipo a dele, poderia dizer assim,
não, eu não ficar aqui seria covarde, eu tenho que ficar aqui. Não, essa voz, de repente, está querendo que eu não cumpra a minha missão. Como é difícil, né? Porque a gente entra em conflito diariamente com essas sugestões, né? Mas só que assim, o Paulo, naquela hora que ele teve aquela visão sobre que poderia ser uma voz de Jesus ou de Estevão, seja quem for, ele teve a mesma sensação daquela da estrada de Damasco. Então, é uma sensação. E cada um de nós, aí que diz lá, está no Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo, né? Quando encontrar as vicissitudes dia a dia, o que eu tenho que fazer? Conhece a ti mesmo, siga o filósofo do passado. Então, nós temos que ter um autoconhecimento. A gente sabe quando a gente está bem, quando não está bem. Quando a gente não está bem, não vai pegar o filtro intuitivo. A gente vai procurar o quê? Vou procurar meditar, quer dizer, orar em estado de... Esse processo que a gente faz, uma respiração, um isolamento, uma conexão, seja onde for, né? Conexão, e a conexão é por pensamento, não é por ambiente. Então, né, claro que às vezes facilita, né? Lógico, contato com a natureza, um ambiente mais harmônico, muito melhor do que um ambiente mais denso, ou seja, aí são as energias do próprio ambiente que vão influir na nossa luz interior, que nós sois Deus, nós somos um pedaço daquela luz perfeita. Mas se a gente tiver inclinações do ambiente, claro que não é um facilitador, mas a gente pode superar pelo pensamento também isso, né? Então, eu pensar assim, ó, como é que eu estou me sentindo? Eu me conheço, sei que não estou bem. Quem não se conhece não consegue nem perceber isso, ele não vai nem falar sobre meditação, nem oração, nem ascensão, a vida como ela é mecânica. Agora, estou dizendo assim, quem se propõe a aproveitar um pouquinho melhor a encarnação para dar um passinho adiante, é de parar, de vez em quando, não precisa necessariamente ter o hábito, se não consegue fazer todos os dias, ou parar de vez em quando, assim, faz o balanço. Como é que anda a coisa? Mais briga, mais atrito, menos atrito, satisfação, o que eu tenho feito, o que eu faço me satisfaz. E aí começar a colocar assim, o que mais me perturba em tal coisa. Só essa conversa mental já convoca os nossos amigos espirituais a levar pelo canal intuitivo e vão aflorar ideias, parece que frases prontas, como a gente vai estar contando, me dei conta. Agora eu me lembrei de tal coisa de 3 anos atrás, agora eu me lembrei do fulano, que eu horas não falo e quem sabe eu não tenho que falar com ele. É ele que está pronto para ser o canal, para te passar numa conversa fraterna uma ideia. Não vou dizer assim, mas não é uma frase pronta, faz isso, faz aquilo, uma ideia. E as coisas vão aflorando, indo. É assim para tudo. A gente até, claro, há muitos anos a gente já estuda lá junto na casa. Quantas vezes a gente falou dos livros também, o canal intuitivo que procura um livro, e às vezes está lendo um livro e ele invoca outra situação que nos leva a uma percepção mais transcendental ainda. Assim como esse contato aqui, na obra, a gente sempre insiste, não é o problema de ter a sequência, é o contato que nos leva a uma inspiração para uma ideia maior, que a gente vai dar aquele passinho, é esse passinho que a gente tem que dar em relação à eternidade. Nós somos eternos. Desde a nossa criação, o que é criação? Quando nós tivemos a dotação do livre-arbítrio na nossa individualização espiritual e esse longo processo até chegar até aqui, tivemos um longo processo para chegar até onde nós estamos hoje. Não é possível te jogar fora essa oportunidade. Então, é que por isso que os espíritos se dão conta, como ele vai ser o Paulo e muitos outros, que se dá conta do valor da encarnação, o valor de estar aqui, o valor de estar em sintonia com o que é bom, de ser bom, é que aí o espírito diz assim, eu não vou mais perder mais tempo. Eu não vou. E é assim que acontece muito no processo de desencarne. Quantos chegam lá do outro lado e dizem assim, o que mais me perturbava? O que tem de espírito do outro lado diz assim, o que mais me perturbava é a minha inimizade com esse ou com aquele. Mas por que eu era tão antipático com esse ou com aquele, inimizade com os familiares, amigos, conhecidos, amigos, entre aspas, né? Aquelas relações humanas? É quando vê lá do outro lado, mas que importância tinha aquilo que eu carreguei durante anos, aquele peso, por uma coisa sem a menor importância do seu ponto de vista espiritual. Aí chegam lá e transformam isso em quê? Em culpa. E aí você procura, às vezes, até compensar, às vezes consegue lograr o êxito de conseguir amenizar um pouco. Às vezes até, agora o espírito já se foi, o outro já está numa outra trajetória, o outro já está isso, e vai carregando. E isso é o efeito. Os pontinhos que a gente vai carregando,
e vai clamar lá do outro lado por uma oportunidade de se auto-perdoar e perdoar, e chegar para aquele, olha, eu fui muito, que absurdo. Aí se botar a soma, que tem de soma do outro lado, de coisas sem importância que nos atormentavam, e que lá não tem importância nenhuma, e aqui para nós parece ser um horror. E isso a gente consegue, às vezes, superar ou amenizar pela meditação, oração e conexão com o superior. Acho que está isso, está na hora, né? Então, nós vamos, então, encerrar hoje nosso encontro, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, agradecido. E levando nosso pensamento ao Altíssimo, agradecer a Jesus, aos seus mensageiros, ao mundo da luz, a todos aqueles que possam intervir a nosso favor, nos harmonizando com o universo, clamando que eles possam trazer sobre nós essa luz que se transforme em bem-estar, em muita saúde, aos nossos familiares, às nossas relações sociais, a todo o nosso universo, agradecendo em nome de Jesus ao Pai Nosso que está no céu. E santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Obrigada, Francisco. Eu que agradeço a todos Boa aí. noite.